Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 12 de dezembro de 2021. Florianópolis é a capital com maior proporção de adolescentes que usaram drogas ilícitas. Parte 3. Florianópolis tem a maior proporção de adolescentes entre 13 e 17 anos que já usaram algum tipo de droga ilícita entre as capitais brasileiras, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar PENSE 2019, que conversou com os alunos do 7º ano do ensino fundamental ao 3º ano do médio. Os dados foram divulgados pelo IBGE dia 10/09. Na pesquisa, os estudantes foram questionados se, nos últimos 30 dias, feito uso de algum tipo de droga, como maconha, cocaína, crack ou êxtase. Em Florianópolis, 9,5% alegaram que sim. A proporção é a maior entre as capitais, segundo o IBGE, empatada com Vitória, no Espírito Santo. Já em terceiro lugar vem a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, com 8,4%. Se o recorte para em nível estadual, Santa Catarina aparece como o quarto estado com maior percentual de estudantes que alegaram ter feito uso de entorpecentes. Ao menos 16% dos entrevistados disseram que, ao menos uma vez, usaram algum tipo de droga. O Distrito Federal é o que aparece em primeiro lugar, com 21%, entre as unidades federativas. A pesquisa também pesquisou aos estudantes de 13 a 17 anos se, nos últimos 30 dias, eles aptos usados maconha. Mais uma vez, Florianópolis apareceu como a capital com maior proporção, com 9,4% dos escolares declarando uso. O município aparece na frente de Vitória 9% e Curitiba 8,6%, além de ficar acima do percentual estadual 7%. Em relação ao gênero, 9,6% das meninas de SC comum ter usado a droga, contra 9,2% dos meninos. O maior contato também está entre estudantes da rede pública 10%, contra 8,1% da rede privada. Cada vez mais cedo, os adolescentes têm acesso a drogas ilícitas. De acordo com a psicóloga e líder do grupo de pesquisa em neurociências do comportamento da Univali, Juliana Vieira Almeida Silva, esta é uma fase em que os jovens buscam maneiras de se inserir dentro de um contexto e, por isso, pode haver um impacto para o consumo. A cada dia muitos comportamentos estão começando mais cedo. O acesso à informação está muito fácil, tanto das coisas boas como também das ruins. E quando pensamos em adolescentes, pensamos em um cérebro curioso e mais impulsivo. Além disso, o uso das drogas nessa faixa etária também é usado como uma válvula de escape para uma eventual mudança de comportamento. De acordo com a professora do curso de farmácia da Univali e integrante do projeto de extensão Escolhas, que trata sobre a temática da dependência química, Noemi Aliege Maria da Cunha Bernardo, uma pessoa tímida pode se sentir mais confiante após usar algum tipo de substância, por exemplo, o que acaba moldando a sua personalidade. A substância irá causar dependência física, mas o principal dano para um jovem é justamente no desenvolvimento das suas emoções, já que após o uso ele pode criar uma memória afetiva dessa droga, explica. A especialista também salienta que outro fator que pode ocorrer no uso das drogas durante a adolescência é a sensação de fazer algo prazeroso que, por vezes, não é preenchida.
Vamos pensar na escola. Se aquele território não há opções de prazer, como ambientes de descontração inclusivos, experimentar a droga é uma opção. Nós temos escassez de territórios prazerosos, com ambientes em que os adolescentes podem ir com segurança, lazer, arte e cultura, diz Noemia. O consumo de álcool também é um fator que preocupa. Na pesquisa, 74% dos alunos já experimentaram bebida alcoólica, sendo que 41,4% afirmaram ter bebido nos últimos 30 dias, o maior percentual do país. Por fim, o levantamento também aponta que metade dos alunos catarinenses de 13 a 17 anos já ficou embriagado e que 14,1% tiveram problemas familiares, brigas ou perda de aulas devido ao consumo de álcool. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, esclarece no livro Após a Tempestade sobre a viciação alcoólica, sob qualquer aspecto considerado, o vício é esse condicionamento pernicioso que se impõe como uma segunda natureza constritora e voraz deve ser combatido sem trégua desde quando e onde se aloje. Classificado pela leviandade de muitos dos seus aedos como de pequeno e grande porte, surge com feição de hábito social e se instala em um currículo de longo tempo, que termina por deteriorar as reservas morais, anestesiando a razão e ressuscitando com vigor os instintos primevos de que se deve o homem libertar. Insinuante, a princípio perturba os iniciantes e desperta nos mais fracos, curiosa necessidade de repetição, na busca enganosa de prazeres ou emoções inusitadas, conforme estridulam os aficionados que lhe padecem a irreversível dependência. Aceito sob o acobertamento da impudica tolerância, seu contágio destrutivo supera o das mais virulentas epidemias, ceifando o maior número de vidas do que o câncer, a tuberculose, as enfermidades cardiovasculares, adicionados. Inclusive, mesmo na estatística obituária dessas calamidades da saúde, podem se encontrar como causas preponderantes ou predisponentes as matrizes de muitos vícios, que se tornaram aceitos e acatados qual motivo de relevo e distinção. Os vitimados sistemáticos pela viciação escusam-se abandoná-la, justificando que o seu é sempre um simples compromisso de fácil liberação em considerando outros de maior seriedade, que, examinados, à sua vez, pelos seus sequazes, se caracterizam, igualmente, como insignificantes. Há quem a relacione como de consequência secundária e de imediata potência aniquilante. Obviamente situam suas compressões, como irrelevantes em face de tantas coisas piores, e argumentam antes como se um mal pudesse ter sopesadas, avaliadas e discutidas as vantagens decorrentes da sua atuação. Indiscutivelmente, a ausência de impulsão viciosa no homem dá-lhe valor e recursos para realizar e fruir os elevados objetivos da vida, que não podem ser devorados pela irrisão das vacuidades. A vinculação alcoólica, por exemplo, escraviza a mente desarmonizando-a e envenena o corpo deteriorando-o. Tem início através do aperitivo inocente, quão indispensável, que se repete entre sorrisos e se impõe como necessidade, realizando a incursão nefasta, que logo se converte em dominação absoluta, desde que aumenta de volume na razão direta em que consome. Os pretextos surgem e se multiplicam para as libações: alegria, frustração, tristeza, esperança, revolta, mágoa, vingança, esquecimento. Para um se converte em coragem, para outros em entusiasmo, invariavelmente impondo-se, dominador incoercível. Emulação para práticas que a razão repulsa. O alcoolismo faz supor que sustenta os fracos, que tombam em tais urdiduras, quando, em verdade, mais os debilita e arruína. Não fossem tão graves, por si só, os danos sociais que dele decorrem, transformando cidadãos em párias, jovens envergados, anciãos precoces, profissionais de valor em trapos morais,
moçoilas e matronas em torpes simulacros humanos, aceitos e detestados, acatados e temidos nos sítios em que se pervertem a caminho da total sujeição, que conduz, quando se dispõe de moedas a sanatórios distintos e em contrário, a sarjetas hediondas. Em ambos os casos avassalados por alienações dantescas, culminam em impor os trágicos autocídios, por cujas portas buscam, tais enfermos, soluções insolváveis para os problemas que criaram espontaneamente para si próprios, não acontecendo a queda espetacular no suicídio, este se dá por processo indireto, graças à sobrecarga destrutiva que o alcoólatra ou simples cultivador da alcoolofilia depõe sobre a tecelagem de elaboração divina, que é o corpo. E quando vem a desencarnação, o que é também doloroso, não cessa a compulsão viciosa, nascendo dramas imprevisíveis do outro lado do túmulo, em que o espírito irresponsável constata que a morte não resolveu os problemas nem aniquilou a vida. Nesse capítulo convém considerarmos que a desesperada busca ao álcool ou substâncias outras que dilaceram a vontade, desagregam a personalidade, perturbam a mente pode ser, às vezes, inspirada por processos obsessivos, culminando sempre, porém, por obsessões infelizes, de consequências imprevisíveis. A pretexto de comemorações, festas, decisões, não te comprometas com o vício. O oceano é feito de gotículas e as praias imensuráveis de grãos. Liberta-te do conceito hoje só, quando impelido a comprometimento pernicioso, e não te facultes apenas um pouquinho, porquanto, uma picada que injeta veneno letal, não obstante em pequena dose, produz a morte imediata. Se estás bafejado pela felicidade, sorve-a com lucidez. Se te encontras visitado pela dor, enfrenta, absteme forte. Para qualquer cometimento que exija decisão, coragem, equilíbrio, definição, valor, humildade, estoicismo, resignação, recorre à prece, mergulhando, na reflexão, o pensamento, e aurirás os recursos preciosos para a vitória em qualquer situação, sob qual seja o impositivo. Nunca te permitas a assimilação do vício, na suposição de que dele te libertarás quando queiras, pois que se os viciados pudessem querer não estariam sob essa violenta dominação. Balneário Gaivota, 12 de dezembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.